Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Hey, I'm Mark Ronson. And I'm Ray. To celebrate 150 years of Audemars Piguet, we've teamed up to create something timeless. A tribute to legacy, rhythm, and craft, with a very special connection at its heart. A soundscape from two cities, two perspectives, and one shared vision. Introducing our brand new song, Suzanne. Está começando mais um 8 e a Faixa. Eu sou o Vidani e você está aqui assistindo esse spin-off do Peladranet, que sai aí, enfim, sem muita periodicidade, mas a gente vai fazendo para tentar complementar a semana, não ficar muito tempo sem comentar as notícias quentinhas do futebol, né? Então eu tô aqui hoje, esse programa se chama 8 e a Faixa, porque eu sou o Vidani, eu sou o 8, o capitão do Peladinha, estou aqui com vocês para comentar hoje sobre o Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes. Esse é o grande assunto do fim de semana e nós vamos trocar um pouco de ideia sobre isso por aqui. Lembrando que esse é um programa em vídeo no Spotify, então se você estiver no Spotify, agora você vai ver a minha bundinha, porque eu vou mostrar a minha camisa 8 do Chelsea, que é bem antiga na verdade, e eu hoje escolhi ela para ilustrar esse programa celebrativo pros London Bluers, né? Olha aí, acabei de cagar regra aqui, mas vamos lá. A já tradicional bundinha, hein? A minha já tradicional bundinha aqui nesse programa, e sim, tô de calça de pijama. Gente, tô gravando isso aqui 10 da manhã da segunda-feira, não se espantem, tá? Porque foi um fim de semana corrido pra mim. Mas, vamos trocar ideia sobre esse Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain. Antes de mais nada, lembre-se de comentar no episódio no Spotify, me diz também sua opinião, vamos trocar ideia neste spin-off também, além do Peladinha da semana normalmente, né? Então vou falar agora do Chelsea 3, Paris Saint-Germain 0, acho que um resultado que surpreende o mundo, né? Choca o mundo, a facilidade com que o Chelsea venceu o PSG, que era o time que estava fazendo isso com os adversários, né? Fez com o Atlético de Madrid, fez com o Real Madrid, fez com o Bayern de Munique, pegou adversários, né, bem ditos os maiores clubes do mundo e talvez alguns dos favoritos. Tava do lado da chave que todo mundo dizia que de lá sairia o campeão. A gente aqui no Pelada, inclusive, acreditava nisso, porque, afinal de contas, são as potências, né? O PSG é o maior time da temporada europeia até então. O Real Madrid, o maior campeão da história da Europa, um dos times mais campeões do mundo e, enfim, o maior campeão mundial também. O Bayern de Munique, uma potência, como sempre. Então a gente imaginava que de lá tivesse mais chances de sair o campeão, e a chegada do João Pedro mudou todo o patamar do Chelsea na competição. Sem o João Pedro, acho que não teria chegado tão longe, principalmente nos jogos contra os brasileiros, né? Contra o Palmeiras e contra o Fluminense, João Pedro foi muito determinante. Fez um grande Mundial de Clubes. Em 3 jogos, fez 3 gols e ganhou uma taça inédita na história do futebol mundial. A gente precisa falar do show do Cole Palmer, que, mano, botou a final no bolso. Essa é a verdade. Foi o melhor em campo, foi eleito o melhor do Mundial, pra mim, com méritos, dada a final também, ter resolvido a final pesa muito. Apesar de eu achar que o John Arias fez um excelente Mundial e merecia estar ali no top 3 ali de melhores do Mundial, sei lá se isso existe, mas eu considero que o John Arias foi uma extrema surpresa pro mundo do futebol que não acompanha o futebol brasileiro como a gente acompanha. Então, acho que muita gente conheceu o Arias, e o Fluminense, como um todo, fez um excelente campeonato e tal. Um jogo, cara, que teve um primeiro tempo muito aquecido, os 3 gols saíram no primeiro tempo, e depois teve a briga no final ali com o Luiz Henrique até agredindo o João Pedro. Deixa eu ajeitar aqui. Que o velcro tá incomodando o Nenê. Mas bizarra a briga no final, né? Que o Luiz Henrique ali agredindo o João Pedro. Ah, Vidani, só empurrou a cara dele. Cara, não... é agressão, né, cara? O treinador não pode fazer isso com ninguém, assim. Não... Ainda mais um cara tão acostumado a vencer quanto o Luiz Henrique. Tem que demonstrar saber perder, né? Esse PSG, nessa final, irreconhecível, assim. Tanto em campo quanto fora dele, através do Luiz Henrique. Acho que foi patético. Essa talvez seja a melhor palavra pra falar. Patético que fez o PSG na final. Não fez, na verdade, né? E eu acho que vale ser dito sobre o panorama final do torneio, como é que o torneio se posiciona. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre a importância desse torneio em relação ao futebol europeu, como é que vão olhar para ele daqui para frente. Tenho mesmo minhas dúvidas, eu acho que valeu a pena, mediaticamente para a FIFA foi um sucesso, nem vou comentar Donald Trump ali, enfim, e a politicagem
que vira o torneio também, mas como sucesso de público, dá pra dizer, apesar de ter sido uma Copa do Mundo com pouco público para uma Copa do Mundo, não é uma Copa de Seleções, né? Um torneio novo de clubes que tinha muito uma vibe de torneio de pré-temporada, né? Em algum nível, os times já estreando as novas camisas e os jogadores ali, alguns reclamando ritmo de férias e tudo mais. Então, o torneio demonstrou muito potencial, essa é a verdade. Depois de... A gente precisa do Mundial do fim do ano, o Intercontinental tem que continuar existindo para ter sempre o marco do campeão daquele ano, contra o campeão daquele ano da Libertadores, com o campeão daquele ano da América do Norte, com o campeão daquele ano da Ásia, da África. Eles têm que se enfrentar e continuar se enfrentando todo ano. Acho que é muito importante que esse Mundial anual siga acontecendo, mas essa Copa do Mundo de Clubes como Mundial Extra é uma ideia boa. Eu fico preocupado sobre o calendário. Quando a gente para esticar o calendário e pensa nos jogadores de mais alto nível, que vão estar disputando os mais altos campeonatos, os jogadores campeões da Champions League vão disputar uma Copa América, vão disputar uma Eurocopa, né? A gente sabe que esses caras vão se credenciar. Então agora nós temos um ano livre, que é um ano imediatamente seguinte da Copa do Mundo. Então, próximo ano de 2027, um ano sem competição em julho, mas aí 2028, Eurocopa e Copa América, 2029, Copa do Mundo de Clubes, 2030, Copa do Mundo. Os jogadores que vão disputar todos esses torneios, cara, vão passar 3 anos com um desgaste físico muito maior. E isso me preocupa mesmo. Acho que, como ideia, mídia, pro futebol é show. Como execução, eu temo mesmo. Não sei se é viável, não sei se não vai haver um grande movimento dos clubes de boicotar isso, ou de mudar isso. Não sei. Sinceramente, acho que sei lá, acho que o calendário é um problema, é um desafio. Pra gente, principalmente, tá? Para times brasileiros, se a gente parar para pensar que a gente já disputava 70 jogos no ano sem esse campeonato, e a gente deve continuar ganhando Libertadores por um bom tempo, porque nosso nível em comparação com o restante da América do Sul é gritantemente maior, eu temo para entender se o campeonato é viável ou não. Dito isso, uma vez que ele está organizado, incrível, foi legal demais acompanhar. Muito maneiro ter uma competição com tantos jogos legais assim entre times de alto nível, que a gente não tem costume de ver. Mesmo em Champions League, é raro. Você vê lá um Chelsea e Atlético de Madrid, por exemplo. Nem teve, né? Mas imagina, Chelsea e Atlético de Madrid. Na Champions League, uma vez a cada 5 anos que isso acontece. E aí, nesse Mundial de Clubes, vai ter esses confrontos sempre, né? É muito legal. Foi muito divertido. E ver o Botafogo ganhando o PSG, o Flamengo vencer o Chelsea, o Fluminense e o Palmeiras jogarem muito firme com o Chelsea também. Apesar de eu achar que foram, né, vitórias mais fáceis pro Chelsea, os jogos do Chelsea contra o Palmeiras e o Fluminense, eu acho que foram jogos de alto nível, assim. Por mais que o Chelsea dominou, foram jogos abertos até certo ponto, né? E aí eu fico me questionando sobre a importância desse torneio pro ponto de vista europeu, pensando em bola de ouro, por exemplo. Será que o Palmer ganha espaço para concorrer com o Yamal, com o Rafinha, com Dembélé, que eram os atuais 3 favoritos? Eu acho que mais até o Dembélé e o Yamal, dado o final da temporada e a narrativa que se construiu, e pra mim é um absurdo, porque o Rafinha fez uma temporada genial e mereceria esse top 3, mas eu me questiono se esse campeonato vai pesar tanto pro Palmer, de repente, roubar o lugar do Rafinha e ficar lá no top 3. Se a FIFA quer fazer desse campeonato um campeonato importante e valorizado, esses prêmios individuais deveriam refletir o desempenho nesse campeonato. E, pra mim, faria todo sentido que o Palmer pegasse um lugar no top 3. Que, pra mim, ele deveria pegar o lugar do Yamal, não do Rafinha. Pra mim, a temporada do Rafinha foi bem melhor que a do Yamal, a não ser um jogo ou outro no final de temporada, mas assim, temporada em La Liga do Rafinha é brilhante, perfeita. E temporada em Copa do Rei também, Yamal foi muito bem e tudo, mas Rafinha também foi muito bem, né? E a Champions League, ele foi artilheiro da Champions League, mesmo não tendo vencido. Foi uma temporada histórica do Rafinha. E é uma pena vê-lo ocupar um lugar de tão pouco destaque, de tão pequeno protagonismo, por conta de perder os títulos coletivos. O que acontece na história do futebol. E tudo bem, realmente não é só ele. O Salah também perdeu bola de ouro numa dessa. Enfim, é uma pena, mas acontece. O Salah, que inclusive também fez uma brilhante temporada e merecia ser considerado nesse top 5 de jogadores aí. Não sei exatamente onde ele vai aparecer. E no fim, cara, grande campeonato. Achei uma final com menos emoção do que poderia ser, apesar de ser muito legal ver o olé, né,
da torcida do Chelsea pra cima do PSG, e o domínio amplo, assim, você vê uns caras se aparecendo como vilões do futebol, né? Eu acho que o Cucurella, ele tem uma vibe Sérgio Ramesca, né? De provocação, de estar ali nos momentos complicados e de fazer até às vezes o trabalho sujo, né? O Cucurella é um jogador, não é desleal como o Sérgio Ramos era, né? Mas ele é um jogador disposto a fazer merda se precisar, não violentamente, mas pelo menos até agora, né? Não demonstrou tanta violência assim. A não ser que eu esteja viajando, se eu tiver, bota nos comentários aí alguma cena do Cucurella sendo um açougueiro, mas eu não vi isso até agora, eu só vi ele com personalidade e provocando, né? O esculacho que ele deu na semifinal, no Fluminense e tal, ele foi determinante ali para colocar o Chelsea com algum poderio mental também mesmo. Ele é um jogador importantíssimo. Já falamos do Palmer, já falei do João Pedro, um campeonato brilhante, um início esplêndido no Chelsea do jovem garoto, que vem também para brigar pela camisa 9 da seleção. Para mim, crava pole, para mim, larga na frente. Tem que ser testado pelo Ancelotti como nosso camisa 9. E aí, cara, que inclusive com um momento delicado para Vinícius Júnior como titular absoluto na seleção brasileira. Cara, testar alguém na ponta esquerda para poderem jogar Matheus Cunha, que jogou muito bem na seleção, e o João Pedro juntos, não acho que seja um problema de verdade. Acho, inclusive, que é merecimento por merecimento, o Vini atravessa uma fase difícil e talvez um banco na seleção fizesse bem pro próprio momento do Vini. Eu gostaria de ver, inclusive, o Vini tendo um chacoalhão de, cara, você não tá garantido aqui. E essa semana no Peladinha a gente vai falar um pouco mais sobre Copa América Feminina. O Brasil estreou com vitória sobre a Venezuela por 2-0, num jogo que o Brasil jogava pior que a Venezuela no começo. Até quase, enfim, tomou um gol por cobertura ali, mas acabou vencendo com 2 gols. Podia ter feito, inclusive, bem mais, perdeu gols na cara do gol, assim. Se for ver os melhores momentos, vai te dar raiva em algum momento. Mas o Brasil venceu, largou muito bem nessa Copa América Feminina, com 2-0 sobre a Venezuela. O Brasil que busca em mais um título, já é o torneio que foi disputado 9 vezes, o Brasil tem 8 títulos e um vice, né? Então, assim, é um domínio, é quase que uma obrigação pro Brasil vencer a Copa América Feminina. E vamos falar também no Pelada da Semana sobre o Brasileirão que está de volta. O Cruzeiro, por exemplo, amassou o Grêmio e vem se desenhando como potencial candidato ao título, de repente, tá lá no topo da tabela o Cruzeiro, com um time com o Caio Jorge avassalador, com um time se reencontrando ali, com todas as suas peças se encaixando, e uma vitória por 4-1 pra ninguém botar defeito, né? E você, o que você achou da estreia do Brasil na seleção feminina, na Copa América Feminina? O que você achou do Cruzeiro nesse retorno ao Brasileirão atropelando o Grêmio? Ou mesmo do retorno do seu time no Brasileirão? Deixa nos comentários desse vídeo por aqui, desse podcast também, qualquer agregador que você estiver ouvindo. Acesse o site do Peladranet, peladranet.com.br, lá tem link para todas as redes sociais para você seguir a gente, me seguir no Instagram também, no @PríncipeVidani. Tem link para produtos nossos na Podcast Store. Lembrando que esse mês estamos com patrocínio da Iron Studios nas figuras do Maradona e do Anderson Silva com o cupom PELADA10, 10% de desconto. Então vai lá na Iron e compra para você, compra de presente pro seu pai. Viu o ouvinte que fez isso, né? Pai fã de futebol, fã do Maradona, deu lá uma estátua do Maradona pro pai. Olha que ideia legal aí. Dia dos Pais chegando agora em agosto, você já de repente se antecipa com um presente tão legal da Iron Studios. Ou se seu pai for fã de luta, né? A estátua do Anderson Silva também, maravilhosa. Obrigado, Iron Studios, tamo junto. Valeu, Marcelo Bassoli, te amo. E colabore no financiamento coletivo com o que couber no seu orçamento a partir de R$1. No Apoia-se, no Patreon ou na nossa chave Pix. Você pode gravar o Peladinha com a gente se você colaborar com R$300 ou mais. Então, nos ajude com o que couber no seu orçamento a partir de R$1, mas vem participar com a gente, pô. Lembrando que com R$50 você pode mandar um áudio para ser tocado no programa e a gente também interage com o seu áudio. Então, vai lá no site do Peladinha, conheça as metas, conheça as recompensas e ajude com o que couber no seu orçamento. Não se esqueça de seguir o programa no Spotify, isso ajuda demais a gente a entregar programas cada vez mais pra gente, diferente. Um beijo, um queijo, fique com Deus e até a semana que vem pra mais um, até na verdade quinta-feira pra mais um Pelada na Net. Alegria!